Avaliação e características das superfícies asfálticas da Avenida Max Teixeira, da Zona Norte de Manaus. Autoria: Bruno Gabriel, Fábio Martins, Aline Venâncios e Carol Dias. Introdução. A infraestrutura de uma rodovia é primordial para o desenvolvimento social de uma região. Partindo dessa contextualização, é necessário que uma rodovia apresente em sua pavimentação a qualidade favorável à rotatividade de tráfego, porém, segundo o Conselho Nacional de Transporte do Brasil, 48,3% das rodovias estaduais apresentam algum tipo de patologia. De acordo com Mirandola, 2016, a idade dos pavimentos e a solicitação intensa do tráfego compõem um problema, onde grande parte da malha já superou a vida útil dos projetos originais. Entretanto, essa problemática de gestão de manutenção das rodovias é algo agravante, principalmente no cotidiano urbano de Manaus. Os serviços de tapa-buracos, no início de 2018, segundo Berlax, afirma que a prefeitura realizou aproximadamente 186 mil metros quadrados desse serviço. Partindo dessa introdução, o estudo tem como objetivo caracterizar um trecho da Avenida Max Teixeira em questão de qualidade da pavimentação, pois, segundo os referenciais teóricos, consta a necessidade do acompanhamento da vida útil e da qualificação desses pavimentos, pois o intenso fluxo em principais avenidas faz com que o período de vida útil seja mais curto e logo a necessidade do reparo e manutenção da via. Com isso, o estudo vai tentar caracterizar quais são as patologias apresentadas nos trechos e quais seriam as possíveis causas que influenciaram essa problemática. A metodologia foi construída num levantamento fotográfico em campo, a busca por referencial teórico, mapeamento da área de estudo, análise das patologias, investigação de sondagem, caracterização das causas patológicas e apresentação de checklist. No referencial teórico, a gente utilizou o DENIT para compreender quais são os possíveis tipos de patologias presentes no pavimentos flexíveis e semi-rígidos, que podem ser classificados conforme as imagens a serem apresentadas nos slides posteriores. Essa investigação ela tem base porque o pavimento da região urbana de Manaus é um pavimento flexível. Logo, a gente tem na primeira figura o afundamento, que é uma deformação permanente caracterizada por uma depressão na superfície do pavimento, que pode ser acompanhada ou não de só levamento, podendo apresentar sob a forma de afundamento plástico ou de consolidação. Esse tipo de patologia ele é ocasionado muitas vezes pelo intenso fluxo de veículos com uma carga elevada sobre esse pavimento dentro superior ao que foi projetado. Escoreamento. Escoreamento é um deslocamento do revestimento em relação à camada subjacente do pavimento, aparecimento de fendas de forma de meia-lua, ou seja, ele sofreu um grande fluxo de carga em vetores tangenciais que fez com que esse pavimento acabasse sendo criando uma protuberância superior no pavimento próximo, criando uma fenda em tipo meia-lua. Aqui a gente tem a questão das panelas, que são os famosos buracos, que são cavidades onde há um desplacamento da superfície asfáltica e há um aparecimento de matéria do solo nessa região. Ela pode alcançar camadas inferiores ao pavimento, podendo provocar degregação dessas camadas. O remendo é a atividade que é mais utilizada para o preenchimento desses buracos com pavimentos, que são chamados Operação Tapa-Buracos.
As fendas são fissuras, que elas podem ser contínuas ou interligadas, e conduz a aberturas de menor ou de maior porte, apresentando diversas formas. A exaustão é um tipo de patologia que surge através do excesso de ligante bituminoso na superfície do pavimento. Ela é fácil de ser notada pela questão da plasticidade do betume, que é o ligante, que a gente vê que se torna mais brilhoso na superfície desse pavimento, causado pela migração de ligante através do revestimento. O desgaste é já é um tipo de patologia onde você vê que a cobertura asfáltica ela começa a se deteriorar e fica mais visível a questão dos agregados no pavimento, caracterizado por aspereza superficial do pavimento e provocado por esforços tangenciais pelo tráfego. Em Manaus se utiliza muito a utilização em certos locais seixos. Então, quando a gente começa a ver seixos ou a brita, ali é um tipo de patologia ocasionada pelo desgaste. O estudo de caso da referente pesquisa. Ela é constituída pela Avenida Max Teixeira, que interliga os bairros Flores e Cidade Nova. É uma das maiores avenidas da cidade de Manaus e ela está localizada grandes em empreendimentos e possui um intenso fluxo de veículos na sua via. O estudo ele foi desenvolvido nessa animação desse trecho que possui uma distância de 580 metros, onde foram verificados 5 pontos de análise. Na figura 1, a gente tem a questão do desgaste no pavimento, onde a gente começa a ver alguns agregados sendo expostos. A gente vê que houve uma atividade de tapa-buracos, porque a via tem alguns remendos, e esse trecho ficaria próximo ao ataque. O segundo ponto de análise, a gente vê a ondulação, né? E a gente começa a ver fendas na lateral dessa ondulação. No ponto 3, a gente observa a questão do tapa-buraco. A gente começa a ver algumas fendas em formato de meia-lua. E a gente começa a ver o desgaste do pavimento e a aparição dos agregados. Na figura 4, a gente vê uma pequena ondulação como se fosse numa linha expressa próxima à área de circulação de veículos como ônibus. E a gente vê também o desgaste e aparecimento levemente de agregados. Aqui é o quinto ponto, onde foi finalizada a análise do estudo. A gente percebe que nesse trecho a avenida ela já aparece mais plana, sem quase nenhum tipo de patologia altamente visível na fotografia. Os perfis de sondagem são um meio que a gente utilizou para fazer a coleta de informações sobre a questão do solo nesse trecho, onde a gente, com a ajuda da CPRM, desenvolvemos a coleta de alguns boletins de sondagem e a gente determinou o uso de um boletim que ficava ali na Max Teixeira, em confluência com a Avenida São João. Nesse pequeno quadro síntese, a gente tem a questão da descrição litológica, né, do solo, onde a gente tem até 2 metros de argila, com pouca areia fina e média, amarelada e dura. Até 5,85 a gente já tem uma argila amarela e dura. De 5 até 12,45 a gente tem uma argila um pouco com pouca areia, fina, amarela e dura.
a gente percebe nas demais também que são argilas. Então, é um solo que, se ele entrar em contato com a água ou agentes de fluidos, ele pode acabar tendo plasticidade, né? Mas, aparentemente, eles estão consolidados já em um processo de consolidação desse solo. Aqui a gente tem a análise dos SPTs, onde a gente tem o SPT 2 para 3 e o SPT 1 para 2. O gráfico ao lado, ele é um gráfico que vai representar essa resistência. A gente sabe que a princípio os SPTs eles começaram com uma resistência bem elevada, próxima à superfície, e ao final eles foram se mantendo num padrão mais intermediário, mas dentro da normalidade na questão de resistência desse solo. Então, é um solo que é bastante que suporta uma certa carga sobre ele. Então, a gente garante que a avenida ela tem uma certa capacidade de carga que ela suporta, e é bem interessante porque a gente percebe que não é a questão do solo que influencia muito na aparição desses pavimentos. Os resultados. A investigação compreende que a camada asfáltica da Avenida Max Teixeira necessita de manutenção, pois a mesma apresenta desgastes iniciais por falta de recorrentes manutenções e recuperações inadequadas e mal feitas, que acabam ocasionando aberturas de valas. Partindo dessa compreensão, o estudo criou um checklist na tabela 4, descrevendo quais causas patológicas diagnosticadas nos pontos de estudo. Como a gente viu naquelas fotos, aqui a gente tem um quadro síntese do que seriam as patologias presentes nos nossos pontos de análise. No primeiro ponto, a gente tem um desgaste do pavimento, que é referente ao intenso fluxo, como a gente viu na investigação de patologias, e por falta de recuperação superficial que propicia essa patologia. Outro fator está próximo à declividade no sentido de descida, que proporciona esforços tangenciais, ou seja, aquela área mais próxima à encosta. A gente percebe que existem grandes ondulações. O ponto 2 apresenta a corrugação de fendas ocasionadas por intensas cargas dos fatores de sobrecarga em determinadas regiões e ações de resistência do solo que viabilizam essa patologia. Ou seja, há uma certa migração, a falta de cobertura vai fazendo com que o solo consiga absorver certa capacidade de líquido, e ele, por estar pavimentado em outras regiões, ele não consegue evaporar esse líquido e acaba interferindo na questão da plasticidade do solo, e que junto ao grande índice de carga faz com que aquela região tenha o surgimento de fendas. Ponto 3, a via apresenta um desgaste do pavimento recorrente ao intenso fluxo de veículos. A causa pode ser falta de recuperação superficial da via e propicia essa patologia. O início da panela, ocasionada pelo desgaste do pavimento, que posteriormente, com o acúmulo da água, propicia a abertura de uma vala de dimensão maior, ação associada por falta de manutenção da via. E o quinto ponto é o desnível de recapeamento do pavimento, ocasionado pela falta de nivelamento na implementação da recuperação. Com isso, chegamos à conclusão do nosso trabalho, que foi referente à pavimentação na Avenida Max Teixeira, onde a gente observa a importância do acompanhamento técnico no processo de uso e conservação da via. Ou seja, é notório que a necessidade da gestão no acompanhamento dessas avenidas é algo que ainda precisa ser melhor elaborado para ter uma
sistemática de controle e de soluções mais eficazes para essas regiões. Logo, pela investigação fotográfica, é notório que a assistência de gestão na pavimentação são ações que podem ser minimizadas se houver estratégia de gestão pontual e referenciada para acompanhar o índice de fluxo de carga, o período de manutenção e outros fatores. O que acontece? O estudo notou que existe um número de carga intenso na avenida, que muitas vezes é ocasionada acima do que a avenida foi projetada. Logo, essas ações de tapa-buracos acabam sendo apenas remendos superficiais, não tendo em si uma recuperação mais técnica de qual metodologia a ser desenvolvida. Muitas vezes o problema de um pavimento não está na questão da qualidade do asfalto, da pavimentação, e sim dos acessórios complementares a este tipo de via, como falta de calha para ter uma, uma direção na questão hídrica das águas pluviais, onde elas possam ter um caminho a percorrer sem interferir no pavimento, pois se houver uma fissura, acaba migrando para essa fissura, e essa fissura vai fazer com que a água chegue ao solo, interferindo na resistência já determinada do solo, e assim a água ela não consegue expelir de forma natural, sendo que o pavimento ele impossibilita essa respiração do solo. Então, a água começa a se aglomerar dentro do pavimento, criando cavidades no solo e propiciando com que o pavimento venha desplacar e venha abrir a abertura de vala. Então, o estudo chega como conclusão, a perceber que é importante que tenham novas ferramentas para análise dos pavimentos, pois a gente olhou um pequeno trecho dentro das possibilidades como acadêmicos que teríamos para fazer essa análise, em vista que uma avenida é muito difícil de ser estudada, porque a questão do fluxo é muito grande, os horários a gente precisa tentar intercalar um horário que não tenha um índice de tráfego elevado, para a gente poder ter essa capacidade de expansão sobre o pavimento, ter a utilização de equipamentos que a gente possa medir essas declividades no pavimento, coisas que a gente num presente estudo não tivemos tantas ferramentas. Então, é um diagnóstico mais compactado do que seriam as patologias, quais seriam as causas e que caracterizariam essa região. A gente espera ter desenvolvido um trabalho de forma técnica que possa ser usado futuramente por outro pesquisador para uma análise mais profunda da pavimentação nesse trecho da avenida. Nossas referências bibliográficas. Agradecemos a todos do Entrões pela oportunidade. A equipe de pesquisadores desse trabalho foi constituída por Bruno, por Aline, por Fábio e por Carol. O e-mail para contato em dúvidas ou querer acesso ao material ou qualquer informação que venha complementar alguma pesquisa ou um questionamento, estamos disponíveis nesses e-mails. Obrigada a todos e até a próxima.